Ouvir o que falaram os personagens de Palmeiras e São Paulo. Quem falou na coletiva foi o João Martins, o Abel foi expulso, e o Zubeldia. O Abel foi expulso e a direção do Palmeiras impediu, achou por bem que ele não falasse. Ele não foi na coletiva, não é uma determinação. Não é assim, no Campeonato Paulista, na Libertadores não pode. Mas o cara poderia falar. No Campeonato Brasileiro poderia falar se quisesse. E uma coisa só. A direção achou por bem tirar o Abel, porque ele ficou revoltado com um lance que, na visão dele, deveria dar o cartão amarelo para o jogador de São Paulo. O Lafranco segurou a perna do Estevam, era para dar mesmo. E de verdade, pela súmula, o Abel já fez coisas que merecia ser... pela súmula aqui, o que ele fala é uma coisa boba banal. Ali, banal, pô, isso é sacanagem. Sabe, um negócio bem que qualquer um grita ali no meio do campo, com todo o respeito ao árbitro aí. Dessa vez me pareceu um bom exagero em cima do Abel aí, viu? A marcação do cartão, um cartão pro Alan Franco era mais razoável que o cartão pro Abel, né? O árbitro foi bem no lance, deu vantagem. Mas tinha que dar o cartão, O Estevam perdeu a bola, mas a falta era para cartão amarelo. É isso. Sim. Mas olha isso, quando o menino tenta jogar, que é o que a gente sempre pede pros jogadores, ele é punido pelo árbitro, né? Porque ele tentou jogar. Isso. É verdade, se ele cai, dá o cartão. Vamos ouvir então o João Martins e o Zubeldia. Relativamente ao jogo, sim, foi uma vitória importante, com um adversário direto, que ainda não tinha perdido este ano, com um adversário que é muito difícil de fazer golos, apesar de também fazer poucos, mas é muito difícil de fazer golos. Viu-se os últimos 2 jogos contra eles, um ficou 0-0, outro 1-0, gol de penalti. Se conseguíssemos ter sido um pouquinho mais eficazes no início, nas oportunidades que tivemos, se calhar a história tinha sido outra, mas como diz o nosso treinador, o jogo só acaba quando termina, quando o árbitro apita, e lutamos até ao fim. Infelizmente conseguimos ganhar os 3 pontos hoje. Nos costó administrar un poco la bola por una cuestión que es simple, entre Gramado y la presión individual que ellos suelen hacer. Son 2 aspectos que tenés que resolver, ¿no? Y eso para nos no fue tan sencillo. Sabíamos que era así. Tenés que tener mucha precisión, saber salir de la presión. Después en la segunda parte se empieza a abrir un poco más el juego. Íbamos a tener 2 o 3. Ellos también iban a tener 2 o 3 claras. Cuando nos pensábamos que podíamos ganarlo, apareció el gol de ellos. Porque tienen también sus recursos. Terminó también con centroatacante, con Roque, con López. Es un equipo bueno también, entonces puede acontecer esto. Lo que tenemos que hacer es trabajar para que cuando nos enfrentemos más adelante, ahora sí podamos ganarle. Muito bem, tá aí, Massa, 1-0, Palmeiras líder. Só um detalhe sobre o Zubeldia, ele não tem o direito de ir lá meter o dedo na cara do Everton, certo? Teve isso? Teve isso. O Everton fez uma graça lá no final, colocou a bola no peito do André Silva, depois se jogou, né? O jogo estava acabando, foi uma provocação, está dentro de campo e ele não tem o direito, ele não é. Ninguém pode fazer isso, nem ele, nem o Abel, nem o Ancelotti. Então ele não tem o direito de fazer isso, ele não tem que se meter nessas questões. Tá? Se fosse o caso, o André resolvia com o Everton. Caso, cara, não, isso. O Memphis subiu em cima da bola, a coisa ficou no campo, certo? Isso, entre eles. Ficou no campo. Ele não tem que se meter nisso. Não é papel dele, ele tem que cuidar do time dele. Aliás, ele precisa cuidar do time dele. Está aí a 2 pontos da zona do rebaixamento. O que você queria falar? Não, do jogo. Palmeiras ganhou, líder, 1-0. Lá Palmeiras, não desiste e faz o gol. Premiado com o gol. Cara, o Vitor Roque, inclusive. O jogo, para mim, veja, com 2 minutos, o Palmeiras teve 4 escanteios, né? Numa bola, o Fux ficou indeciso se ia com o pé, com a cabeça. Não foi nem com o pé, nem com a cabeça. O Palmeiras esteve sempre muito mais no campo do São Paulo, buscando, trabalhando a bola, recuperando a bola, mas muito infeliz na hora da criação. O passe, o penúltimo passe, o último passe, não estava saindo, né? O Palmeiras teve 2 chances, para mim. Eu vou tirar essa do Fux, porque não ficou assim clara, mas uma do Richard Rios e outra do Estevam, né? Que a bola acabou... Ele foi dar o passe para o Flaco e acabou sobrando para ele, abriu ali o gol. Ele poderia ter feito o gol. No segundo tempo, acho que a questão física pesou demais. E o banco do Palmeiras fez a diferença.
faz a diferença. Os meninos do São Paulo foram engolidos, sumiram. Quando o Ferreirão entrou no jogo, o Piquerez cresceu, melhorou muito o Piquerez. O Alves não conseguiu jogar, porque não tem como. A imposição física do Palmeiras, com 5 jogadores novos, frescos, que não jogaram no Paraguai, certo? Isso faz muita diferença. E a qualidade do banco. Simplesmente entraram Veiga, Maurício, Evangelista, Vitor Roque e Felipe Anderson. Simplesmente foram esses jogadores que entraram. E o São Paulo, cara, o São Paulo jogou. A impressão que dá é que acho que a pergunta que o São Paulino tem que fazer é a seguinte: dava para fazer algo mais? Essa que é a pergunta que me parece sem resposta. Porque, diante do quadro, o que o São Paulo fez foi o que fez nos últimos 8 jogos. E faz 8 jogos que o São Paulo não ganha do Palmeiras. O Zubeldia jamais ganhou do Abel no comando técnico do São Paulo. Mas o que o time tem são jogos assim, competitivos, de entrega. Né? No segundo tempo, teve chance Ferreirinha, teve chance Oscar, teve chance o Felipe Anderson, uma bola que era só escorar. Né? O Palmeiras, de novo, mais volume, mais perto do gol do São Paulo. Mas o São Paulo contra-atacou bem, teve as suas chances também. Né? Agora, a diferença é grande. Se fosse um menino, por exemplo, vou comparar. Luigi, Thales, Benedetti, Figueiredo. Com exceção do Alan, os 5 que sumiram, 4 deles já estão de volta para o Sub-20 e sobem esporadicamente para o profissional. Porque não vai ter espaço para todo mundo. Alguns até, eventualmente, podem ser emprestados ainda. Né? Porque o departamento médico do Palmeiras está quase zerado. Você tinha no banco Marcos Rocha, que era titular, Mike, que já foi titular, o Murilo, zagueiro, que já foi titular, o Veiga, que já foi titular, o Maurício, que foi o melhor jogador do Palmeiras no Campeonato Estadual, saiu do time porque se machucou. Né? Então, esses 5 significa o resultado, ele está diretamente ligado a essa diferença que existe hoje entre os clubes. Né? A jogada do Vitor Roque é excelente, cara. É excelente. Um outro jogador mais fraco fisicamente teria feito essa jogada, ou com menos qualidade técnica. Né? Ou cansado. Ou cansado. Essa que é a questão. Né? Então, faz muita diferença. A análise, ela tem que passar por isso. Agora, a pergunta que precisa ser feita é: o São Paulo, mesmo com as dificuldades, ele é melhor que muitos outros times que estão acima dele. Ele pode jogar mais, ele pode render mais. E aquela sensação da invencibilidade, eu disse aqui, vocês são testemunhas, semana passada, isso vai se voltar contra o São Paulo se ele não ganhar. E é o que está faltando para o time agora. Salvo engano, tem Grêmio, próximo jogo é o Grêmio, Mirassol, Vasco. E Vasco. E o Bahia fora. Para os caras não me mandarem chupar, eu vou dizer que o jogo com o Mirassol é mais difícil, mas não é. O São Paulo tem que ganhar pelo menos 2 desses 4 jogos. Tem que fazer pelo menos pontos, 2. Né? Tem que fazer 9 pontos em 12. Se fizer 9, é perfeito. Mas se fizer 7, respira. Sai lá da zona da confusão. Esse é o drama do São Paulo, o empate lá volta atrás, né? à tona a discussão, jogou bem, jogou mal. Cara, o palmeirense simplesmente se lixa por isso. Se lixa para isso, passa por isso. Cara, achei que jogou bem. Entendeu? Inclusive. Acho que foi um bom jogo. Jogou melhor contra o Corinthians, na Arena Barueri. Mas o São Paulo oferece mais resistência do Corinthians. A marcação do São Paulo é implacável, exatamente. Entendeu? Com 20 minutos de jogo já estava 2-0 para o Palmeiras. Exato. E o São Paulo não permite isso, é o tipo de jogo que não permite, certo? Lembrando que se você pegar, qual foi o último título de expressão? Grandão mesmo, internacional. 2021, do Palmeiras, sim. Libertadores contra o Flamengo. Uhum. Daquele time só restaram o Everton, o Mike, o Marcos Rocha, o Veiga... O Gomes. 5.
E o Piquerez, que estava Piquerez, é. 6.